Peguei os dados aqui da aula da semipresencial e inseri aqui, copiei e colei. São 50 pesos de suínos. E lá o professor está pedindo a média, que a gente mostra aqui como x barra, o desvio padrão como S, a variância como V e o coeficiente de variação como CV. Vale lembrar, para a gente entender direitinho, as fórmulas deles. A fórmula da média, a somatória dos elementos, dos indivíduos, dividido pela quantidade de indivíduos, aqui como x barra. O desvio padrão, eu tenho, depois que eu retiro a média, cada indivíduo eu subtraio da média, elevo esse valor ao quadrado, e cada valor desse separadamente eu faço a somatória de I a N, onde I é 1 e N. O que é isso aqui? Essa fórmula parece um bicho feio. Ele só está mostrando que eu pego o valor, diminuo da média, elevo ao quadrado e somo eles todos. Se forem 10 valores no final, eu vou somar os 10, de 1 até N, onde N é esse mesmo N aqui, que é o meu número de indivíduos. Então eu somo do primeiro ao último. Tudo isso eu divido por N menos 1. Então esse é o desvio padrão. A variância, a única coisa que muda aqui é que eu tirei a raiz quadrada. Então ela é o desvio padrão ao quadrado. Se eu jogar essa fórmula ao quadrado, ela perde essa raiz quadrada. E por último, o coeficiente de variação, que é quem? É meu desvio padrão dividido pela minha média vezes 100, que é para dar um número em porcentagem. Vamos voltar aqui. Eu fiz primeiro no Excel, vou fazer primeiro no Excel para a gente ter certeza se os valores estão corretos. Porque às vezes a gente vai inserindo os valores na calculadora e pode acabar digitando um número errado ou outro. Na prova a gente não tem o Excel, então é bom sempre dar, se não forem muitos números, né? Mesmo sendo, aí sim, que vale mais ainda a pena, você revisar de um por um. Eu vou mostrar como é que faz para você olhar na calculadora os números que você já digitou. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou digitar a fórmula da média, que o Excel já tem pronto. Seleciono os dados, ele me deu essa média. O desvio padrão, ele também já tem uma média, uma fórmula pronta. Bem aqui assim eu tenho o desvio padrão populacional, que eu não quero, que é esse aqui, e tem o desvio padrão amostral, que é o que eu quero. Vou mostrar para vocês depois a diferença também na calculadora. Opa! A variância, ele também tem a fórmula? Tem. Mas como na calculadora não tem, eu vou fazer aqui, que é quem? É o meu desvio padrão ao quadrado. E o coeficiente de relação, se eu não me engano, o Excel não tem uma fórmula pronta. Então vamos fazer. Quem que é o coeficiente de correlação? É o meu desvio padrão dividido. Isso é bom você fazer sempre na calculadora ou no papel, em tudo. Você divide com parênteses, que é a minha equação principal, que é o meu desvio padrão, dividido pela minha média, fecho parênteses para nunca errar, e multiplica por 100. Por quê? Essa fração é a minha equação principal, e eu vou multiplicar ela por 100. Nesse caso, na calculadora também não iria dar erro se eu não colocasse parênteses, mas se fosse ao invés de uma divisão, uma subtração ou uma soma, iria dar erro. Então acostuma sempre a colocar o parêntese. Então a gente pega esse valor aqui, ou se eu não multiplicasse por 100, eu posso fazer o seguinte, jogar aqui para porcentagem. Dá aqui uma diferença aqui de 2 casas decimais. Pronto. Então aqui eu tenho os valores, com certeza, que foi pedido pelo professor, certo? Agora a gente vai tentar fazer isso na calculadora. Eu vou acessar aqui essa calculadora, que é um emulador da calculadora Casio 82MS. Por que não é a Casio que vocês estão vendo? Porque só tem o emulador para 82ES, que é a que eu uso.
certo? E se eu for ensinar para vocês, vai bagunçar porque as teclas não são no mesmo lugar. Mas essa marca digital aqui, ela tem as teclas exatamente na mesma posição da Casio 82ms, que é a que vocês têm ou a que eu aconselho a adquirir, né? Então vamos lá. Quando eu trabalho no teclado de um computador e eu quero acessar eu quero digitar um arroba, o que é que eu faço? Eu seguro o Shift e aperto 2. Por quê? Porque o Shift me dá acesso às teclas, aos caracteres que estão na parte de cima. Então o arroba está acima do 2. A porcentagem está acima do 5. Então eu aperto Shift porcentagem. Aí agora a gente também vai aprender a trabalhar com o Shift na calculadora. Por que quando eu vou desligar eu aperto Shift AC? Porque eu estou acessando Shift. Toda vez que eu acessar Shift, eu vou estar mostrando as segundas operações da calculadora, que são essas que estão nessa corzinha, da mesma cor que está escrito Shift. No caso aqui, ó, quem está escrito acima de AC com essa cor? Off. Então, Shift, Off. Eu não estou apertando Shift AC, estou apertando Shift, Off. Então, vamos ligar. Primeiro de tudo, você pega a calculadora, quando você não tem certeza se ela tem algum dado inserido, se ela está no modo correto, eu vou dar o clear dela completo, como se fosse um reset. Então aperto Shift para ter certeza, o S aparece bem aqui. Mod, não é Shift Mod, é Shift Clear, que é essa opção aqui. 3, por que 3? Porque eu estou apagando, estou dando clear em todos os dados. E igual, que é para poder entrar mesmo a opção que eu quero. Apagou tudo, posso dar 1. Segunda coisa, eu preciso entrar no modo estatístico. Por quê? Vamos dizer que eu estou querendo inserir os dados. Se eu apertar 2 e M+, aqui, e quando eu apertar 3 e M+, ele não está guardando os meus dados. Por quê? Porque ele está no modo computacional, que é o modo básico. Então eu vou entrar no modo SD. O que é esse SD? É o modo estatístico. Esse SD é a sigla em inglês para desvio padrão. Então eu entro no modo estatístico, aparece bem aqui esse SD. Então eu tenho certeza que está no modo estatístico. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com meus dados. Vou começar a inserir os dados aqui e vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar tão longo. Se tiver alguma coisa interessante no meio, eu paro. Então, eu vou inserir 56, M+, 62, M+, 67, M+. Até agora, então, ele está mostrando o quê? Que eu já inseri 3 dados. É isso mesmo? 1, 2, 3. 67, estava certo. Então, vamos continuar. Bom, nesse ponto aqui eu já tenho 23 dados inseridos. São esses 10 da primeira linha, esses 10 da segunda linha e esses 3 primeiros dados. Aí o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4 números 82 se repetindo. Vamos dizer que eu tivesse 10 números 82 se repetindo, ou frequência de vários números. Ao invés de eu digitar um por um, que seria o dado 24, 25, 26 e 27, eu vou inserir 82, vou acessar Shift, e acima dessa tecla vírgula eu tenho um ponto e vírgula bem aqui, que ele vai me dizer a frequência. Então eu quero o número 82 4 vezes. E aí eu aperto M+. Do dado 23, ele vai para o meu dado 27, porque eu inseri 4 novos dados. E eu continuo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir o meu último dado errado. Vamos dizer que por um descuido, ao invés de eu apertar a tecla A 3 vezes, eu apertei a tecla A 2 vezes. Ao invés de inserir 111, eu inseri 11. Então eu inseri meus 50 dados e não prestei atenção no que eu estava fazendo. Pronto, dei on. Aí o que é que eu faço? Achando que está tudo certo, sem dar uma olhada nos meus dados, eu vou Shift, vou ensinar para vocês depois, mas vou tirar minha média aqui. 81,54.
Não bateu com 83,54. Só que eu não prestei atenção, não verifiquei meus dados, fui, coloquei isso na prova, vou errar a média, vou errar o desvio padrão, a variância, o coeficiente, todos os dados que eu inseri eu vou errar. Então o que é que eu faço? Essas teclas para cima e para baixo, elas dão acesso à minha memória. Eu posso desligar a calculadora e ligar de novo, que a minha memória vai estar guardada aqui, ó. Então eu vou olhar os meus dados, certo? Então vou prestar atenção que o que aparece? O meu dado 1, e o que é isso aqui? É a frequência. Então eu inseri, é aquela história de eu ter inserido o número 82 4 vezes. Então eu inseri esse número uma vez. Se eu for lá para frente e acessar o 82, a minha frequência vai ser 4. Se eu pegar o meu último dado, que foi o 47 que eu inseri, mas na verdade é o meu dado 50, por que é 47? Porque o 82 eu dei um pulozinho aí, né? Então o que é que ele vai me dizer? Que eu inseri uma vez o número 1. E aí o que é que eu faço? Eu simplesmente apago tudo? Perco tudo que eu fiz? Não. Eu tenho um outro tipo de clear. Tem esse clear aqui que apaga tudo, apaga os dados da calculadora, a memória, tudo. Eu tenho um clear mais simples. Eu venho aqui, ó, Shift, e esse clear bem aqui. Tá vendo? Da tecla M+, tá no Shift e aqui. Então, ele vai limpar esse meu dado. Então, vai aparecer que eu inseri 49 dados, não 50, porque um deles eu apaguei. Se eu tivesse apagado o 82, ele teria apagado 4 dados. Mas tinha uma frequência de 1. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá e insiro ele de novo. Ó, 111. Não é difícil você digitar errado, por isso eu aconselho sempre dar uma olhada. 50. Então pronto. Ele está me dizendo que eu inseri um N igual a 50. Lembra do N aqui dessa fórmula aqui, ó? N. Sempre N é o número total de indivíduos. Então ele está me dizendo que eu inseri 50 indivíduos. E tá certo. Então o que é que eu vou fazer para não decorar? Eu já aprendi para que serve o Shift. Eu vou procurar o Shift que trabalha com a minha variância de dados, a variação dos dados. Então, Shift var, que trabalha com a minha variação. Se fosse sum, que é de soma em inglês, eu ia trabalhar com os somatórios. Também é muito utilizado, mas não para essa estatística descritiva que a gente está aprendendo agora. Mas vamos lá. Shift, trabalhar com a variação, com a variância dos dados. Eu aprendi que x barra é média. Quem que está no x barra? 1. Então, seria Shift, variância, média. Então, vamos ver quanto é que deu a média. Vamos digitar 1 e aperta igual. 83,54. Bateu com o que eu fiz no computador, então está correto. Aperto o ON de novo. Shift para acessar a segunda opção, que é essa variação. E eu vou pegar quem agora? Qual dessas opções? Se você olhar aqui a fórmula, o meu desvio padrão trabalha uma somatória em relação à média dividido por n-1, porque é o meu desvio padrão amostral. Isso não é tão complicado de entender. Quem é o meu desvio padrão amostral? É quando eu pego uma amostra da minha população inteira. Então eu não tô, tipo assim, minha fazenda tem 50 mil suínos e eu só peguei 50 suínos. Então eu estou pegando uma amostra da população. Se eu tivesse pegado a população toda, se fosse uma fazenda menor e eu fosse trabalhar em cima de toda a população, eu ia fazer o desvio padrão populacional, que é esse segundo. Ele não trabalha com x-1, ele trabalha com... Aliás, ele não trabalha com n-1. Ele trabalha com um sigma de n. Então aqui é x, esse símbolo aqui é um sigma, n-1. É só você pensar na fórmula. Então aqui você bateu o olho, viu que é média, aqui você bateu o olho e viu que é desvio padrão. Então 3 igual 11,41. 11,41. Bateu. Certo. Como é que eu vou fazer agora a minha variância? Não tem fórmula para ela. Eu tanto posso pegar já daqui e elevar ao quadrado, nessa tecla aqui, ó, x ao quadrado. Então eu vou pegar esse número e elevar ao quadrado. Esse ANS aqui, ele só está me dizendo que ele está pegando esse valor de baixo e elevando ao quadrado. E aí eu dou igual 130,21. Tá certo. Como eu posso fazer direto? Shift, desvio padrão, que é o meu 3, nem peço para dar igual, que é para não ver o valor, e eleva ao quadrado. Então ele está me dizendo que é o meu desvio padrão elevado ao quadrado.
dá igual a 130,21. Por último, eu quero o coeficiente de variação. Como é que eu faço? Também não tem uma fórmula pronta, como que tem para média e desvio padrão. Mas eu sei que quem é o desvio padrão? Quem é meu coeficiente de variação? É o meu desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, se eu fizesse, eu vou fazer com e sem os parênteses. Vamos lá. Shift, var, desvio padrão, que é o 3, dividido. Então, eu tenho aqui o desvio padrão, eu vou dividir pela média. Shift, var, média. Então, até agora eu tenho o desvio padrão dividido pela média. Dá para ver bem aqui. O que é que eu vou fazer? Multiplicar por 100. 13,65. Que deu 13,66, mas é só aumentar as casas decimais. Pronto. 13,65, 94 e aí vai por diante. Quanto mais casas decimais você usar, mais correto. Mas poderia parar aqui na segunda casa decimal, certo? Agora eu vou fazer a maneira mais completa, quando você tiver outras equações, para não errar. Como que faz? Como eu tenho mais de uma operação, eu tenho uma divisão e uma multiplicação, só que elas têm o mesmo nível de importância, então não tem problema. Mas se não fosse, eu abro um parêntese, coloco uma das minhas informações, uma das minhas equações, no caso, 3, dividido pela minha média. Fecho o parêntese, e aí sim eu multiplico por 100. Dá a mesma coisa. 13,65. Essa é a maneira mais correta e mais completa de não errar. No caso desses dados de desvio padrão, não tem problema. Se você for calcular outras coisas, como somar frações, se você não utilizar os parênteses da maneira correta, você vai errar. Então, essa é uma maneira de você aprender como funciona a calculadora científica e não decorar. Por último, eu queria mostrar o seguinte. O que é esse desvio padrão, coeficiente de variação? O que esses dados querem dizer? Eles estão me dizendo como todos os meus dados estão dispersos em relação à média. Eu fiz um gráfico aqui, que é um gráfico de dispersão. Ele é fácil de entender. Esses são os meus dados. Eu inseri de um por um, assim, dessa maneira. Parece, se você der uma olhada rápida, que eles estão em ordem crescente, 56, 62, 67. Só que isso é uma olhada rápida. Quando você tem muitos dados, a única coisa que você consegue é realmente dar uma olhada rápida. Só que você vê aqui, eu fiz um gráfico de dispersão e uma linha. E essa linha vai me mostrar o que é que está acima e o que é que está abaixo. Você vê que os gráficos os dados sobem, depois eles descem. E é verdade, se você olhar aqui, ó, tem 80, 81, 82, e aqui volta para 80. 81, 82 de novo. Então, assim, os gráficos, os dados estão subindo e descendo, apesar de que, você olhando rapidamente, parece que não, que todos estão em ordem crescente rapidinho. E aqui eu pintei de azul quem? A minha média. Então, olha a dispersão dos dados. Você vê que tem pouca variação, os dados eles estão juntinho da média, né? O grau de variação não está tão alto. Para não ser um ambiente controlado, 13% de coeficiente de variação é um dado muito bom. Então, ó, eles estão aqui bem perto. Não tem assim um outlier gigante. O que é um outlier? São dados aqui que estariam fugindo. Por exemplo, um peso perto de 120, bem aqui no começo, ou um peso muito baixo, perto de 20 aqui. Seria um outlier, ele está fora da minha linha, né? Então, assim, você vê que quem mais foge é esse indivíduo aqui, que é o primeiro, que é 56, e esse indivíduo aqui, que é o 111. E mesmo assim, eles não fogem tanto dessa linha, onde eles estão bem juntinhos. Esses dois primeiros e esses três últimos fogem um pouco. Por quê? É quem está aqui acima de 100,
Ó, de 101 pulou para 111, então ele deu uma leve fugidinha. De 56 ele pulou para 62. E depois pulou para 67, e aqui vem praticamente de 1 em 1, ó. 98, 99, 95, 96. E esses aqui eles pularam não de 1 em 1, eles saltearam um pouco mais. Então assim, você olhando os dados, principalmente quando são muitos, não é muito fácil de você entender, mas quando você olha o gráfico, as coisas se tornam mais claras. Você vê que eles sobem um pouco, caem um pouco, mas estão praticamente todos ao redor da média, com o mesmo nível de dispersão, todo mundo muito perto. Você vê que a maioria tem 1 grau de diferença. Poucos sobem ou baixam de 1 grau. Então é isso que eu queria mostrar para vocês.